Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Glória a Deus. Paz seja convosco, queridos. Pegue aí sua caneca com água. Olha, só o Senhor Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Ele cura, Ele voltará. No final nós vamos fazer um ato profético. Amém? Queridos, e hoje nós vamos começar mais um livro. É o livro de Gálatas. Que carta foi esta? Que epístola foi esta? Veja bem, Gálatas eram os moradores da Galácia. Galácia era uma região da Ásia Menor, constituída por muitas cidades. Em algumas delas, a igreja já havia sido fundada, como em Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Então, o motivo da carta de Paulo aos Gálatas era exortá-los quanto à propagação de falsas doutrinas disseminadas por falsos apóstolos. Então, Gálatas, o que é isso? Gálatas são os moradores da Galácia. Então, era uma série de cidades, viu, irmã Terezinha? Então, não era apenas uma cidade. Gálatas eram os moradores da região da Galácia, uma região da Ásia Menor. E você vê que naquele tempo já tinha falsas doutrinas, falsos ensinos. Se naquele tempo tinha, imagine hoje, não é verdade? E Paulo, no versículo 4, ele chama o tempo de século mau. Ele diz assim, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele está falando que é acerca da pessoa de Jesus Cristo. Porque no versículo 13 ele cumprimenta dizendo, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí então ele falando acerca de Jesus, meu querido pastor Valdeci, ele disse que se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, o que vem a ser século mau? Ele está falando aqui que o Senhor Jesus, Maria Vaz, ele se entregou ali na cruz do Calvário para nos salvar, para nos livrar do presente século mau. Então, o século mau, veja bem, então vamos lá. Embora toda a criação seja excelente, como o alimento, a família, a natureza e tantos outros favores graciosos dados por Deus ao homem após a queda de Adão e Eva, certo, queridos? Após a queda deles, o mundo mergulhou na calamidade do pecado, na calamidade da tristeza, da corrupção. Então você vê, por que o Brasil é corrupto? Por que tanta corrupção? Então, na verdade, com a queda de Adão e Eva, o mundo já mergulhou nisso, tá? Imoralidade, pecado, desobediência, entre isso aí a corrupção de todas as áreas. Então as pessoas passaram a viver inclinadas ao mal e a ficar suscetíveis à sua influência. 1 João 5,19 nos fala isso, sobre as obras do diabo. As obras do diabo hoje têm se manifestado de forma excessiva. Gente, naquele tempo, que era um tempo de mais
mais temor. Paulo já se referia aqui a século mau, a corrupção. Imagine hoje. Então, queridos, criminalidade, vícios, degradação familiar, é apenas alguns tipos de sofrimento que ele provoca, que o diabo provoca. Espiritualmente, gente, é isso, o diabo provoca. O que está acontecendo no Brasil? Espiritualmente falando, teologicamente, é o diabo por trás disso tudo, dessa situação toda. Então, a boa notícia é que o Senhor Jesus deu a sua vida para nos livrar do presente século mau. Isto é, a obediência a Deus, a obediência ao Senhor Jesus, meus amados, por meio da sua palavra, livra completamente o homem do cativeiro de Satanás. Então, mesmo que o ser humano viva onde impera o desequilíbrio, onde impera a falta de valores e o desamor, ele conseguirá desfrutar de uma vida plena e feliz. Então, queridos, leia todo esse capítulo, tá? Ele fala da inconstância dos Gálatas, assim como tem muita gente inconstante hoje. Ora está com Jesus, ora não está, ora está firme, ora não está, como muita gente brinca, né? Ora é fé demais, ora é fé de menos. Os Gálatas já enfrentavam isso. Ora que a fé era demais, ora que a fé era de menos, certo? E outras pessoas pregando um evangelho diferente. Enfim, são coisas como já acontece hoje. Então nós vamos orar e que fique destacado nesse primeiro capítulo de Gálatas essa questão de que Jesus nos livra do século mau. Jesus morreu na cruz para nos livrar do século mau. O século aqui, porque existe o século, a questão de tempo, a cada 100 anos um século. Mas existe a questão do século, o tempo, uma época. Então o século aqui não quer dizer apenas esse período, de 100 anos mudou o século, não. Ele está falando sobre esse período da humanidade, né, desse governo do homem aí. Então, Jesus o livrou do presente século. Certo, queridos? Ele nos livrou. Vivemos no mundo de pecado, vivemos num mundo de horror, de desobediência, sim. Mas naqueles dias de Jesus já era assim, naqueles dias de Paulo já era assim. E hoje também é. E Paulo viveu, ganhou almas para Jesus, anunciou a elas: Jesus livrou você do presente século. Certo, amados? O reino do homem é isso aqui. O reino do homem é isso que nós estamos vivendo. É isso que você vê. Essa corrupção, esse engano, essa situação que já está aí. Só que naquele tempo já tinha essas corrupções, inclusive na área política, na área administrativa, assim por diante. Então, Paulo venceu, cristãos naquela época venceram, nós também vamos vencer. E foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos livrar do presente mal, desse século mal. Aleluia. Tá mal as coisas, tá? Mas Paulo fala que Jesus morreu para nos livrar desse século mal. Eita, glória a Deus, glória a Deus. É aquele ditado: estamos no mundo, mas não somos do mundo. E que a paz de Cristo reine na sua mente, na sua alma, nesse momento que o mundo atravessa, nesse momento que o país atravessa. Pense nisso. Jesus morreu para nos livrar desse século mau. Eu estou aqui nesse mundo, mas estou livre deste mundo. Essa é a mensagem de Paulo. Viver neste mundo, mas livre dele.
livre da maldade dele, livre da contaminação dele, livre dos ardis de Satanás. Eita glória, aleluia, 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 aleluia. Ô, irmãos, quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê que é possível sim, nesse presente século mal, a gente ter paz, a gente ter alegria, a gente ter gozo. Pastor, você está maluco com tanta notícia aí? O que vai ser de nós? O que vai ser do país? O que vai ser do mundo, meu Deus? Por isso que Jesus está mandando falar com você. Jesus veio ao mundo, morreu, morte e cruz, para nos livrar deste século mau. Diga assim, eu estou livre. Eu estou no mundo, mas não sou dele. Obrigado, querido Espírito Santo. Senhor, que quando tomar essa água, que sejamos curados das nossas enfermidades. Como diz a medicina, que essa água em jejum, ela traz cura, traz saúde. Senhor, nós estamos aqui nesse século. É verdade que tem médico, farmácia, remédio, mas nem todas as vezes tem acesso às benéficas aí do mundo. Então, tu és o Jeová Jiré, o Deus provedor, tu és o Jeová Rafá, aquele que cura, o Jeová Shalom, aquele que dá paz, o Nissi, aquele que guerreia as nossas guerras. Então, abençoa-nos, ó Pai, nesse dia. Pode tomar água. Jesus te dá saúde. Que essa água desça, limpando todas as toxinas e acidez que foram produzidas à noite. Tome pelo menos meio litro em jejum, alimente só daqui meia hora e você vai ver mudança na sua saúde. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. E não se esqueça, nos livrar do presente século mau. Eu estou livre do mal desse século, porque Jesus me livrou. Um beijo no teu coração.